Depois de levantar o servidor com o comando python manage.py run server e desativar com Ctrl C, a gente digita code ponto para o VS Code abrir uma nova janela de trabalho exatamente onde a gente está. Isso porque do jeito que a gente está trabalhando, ele não abre o menu lateral de navegação nas pastas, que será bastante útil para a gente. No VS Code, quando não abre o terminal de comandos, a gente digita Ctrl e a tecla de aspas simples, que o terminal aparece. Com o comando ls, a gente pode ver que tem duas pastas, que são a pasta com o mesmo nome do projeto e a pasta da nossa aplicação. Também tem dois arquivos, um é o manage.py, que contém todas as rotinas para a gente fazer edições no projeto, e o outro é um arquivo com extensão SQLite 3. Esse é o banco de dados que o Django cria para a gente. Todas as tabelas, que no Django são chamadas de models, serão salvas dentro desse arquivo, que no momento possui tamanho 0. Dentro da pasta que tem o mesmo nome do nosso projeto, pi5univesp, há um arquivo chamado settings.py. Nós vamos abri-lo e procurar uma lista chamada installed apps. Dentro dessa lista nós vamos colocar o nome da aplicação que foi criada há pouco, que é Energy Management. O nome é inserido no mesmo padrão que estão as outras aplicações já salvas na criação do projeto. Isto é, dentro de aspas simples para manter o padrão, indicando se tratar de strings. Ctrl S para salvar e a gente fecha o arquivo. Dentro da pasta com o nome da nossa aplicação, Energy Management, nós vamos criar duas pastas. E agora a gente pode usar o menu lateral para fazer isso, pelo ícone adicionar pastas. A primeira será chamada de Static, e dentro dessa pasta Static deve ser criada outra pasta com o mesmo nome da nossa aplicação, Energy Management. A segunda pasta que nós vamos criar dentro da pasta Energy Management será chamada Templates, e também dentro dela, assim como a gente fez com a pasta Static, será criada uma pasta com o mesmo nome da nossa aplicação, isto é, Energy Management. Na pasta Static vão ficar arquivos como fotos e também os do tipo JS e CSS. JS que será o arquivo de JavaScript e CSS que será o arquivo de linguagem CSS. Dentro da pasta Templates vão ficar todos os arquivos HTML, e a gente já vai aproveitar para criar dois arquivos HTML com o ícone de criação de arquivos no menu lateral do VS Code. Nós vamos criar o arquivo layout.html e index.html. O arquivo layout vai ser o arquivo de onde todas as páginas HTML que nós venhamos a criar vão herdar estruturas padrões, como por exemplo cabeçalho de página, logomarcas, menu lateral, nome do site, etc. Neste projeto nós não vamos criar uma página para cada visualização, porque nós vamos usar uma técnica chamada One Single Page App, onde haverá somente uma página. Porém, nós vamos mostrar e esconder divisões conforme nossa conveniência através de funções JavaScript. Eu acho que fica mais elegante desse jeito. Então a gente não precisaria criar os dois arquivos HTML, layout e index, mas por boa prática de programação nós vamos fazer isso, e o arquivo index vai herdar toda a estrutura padrão do arquivo layout. Dentro desse arquivo layout, nós vamos escrever a estrutura padrão básica de um arquivo HTML, que contém as tags doctype, indicando o tipo de arquivo, a tag HTML, com o idioma como parâmetro, as tags head e body. Dentro das tags head, a gente vai colocar as tags title, onde será indicado o título da nossa página HTML. Isso é importante para os buscadores, como o Google, acharem nosso site. Dentro da tag title, a gente vai começar a utilizar a linguagem Jinja, com block title e end block. No meio desses dois blocos Jinja, será colocado o título da nossa página, que pode ser chamado de Energy Management, até a gente pensar num nome melhor. Antes da primeira tag HTML doctype, nós vamos colocar uma tag Jinja, que quer dizer que os arquivos da pasta static devem ser lidos por aqui. Dentro do body, a gente pode colocar uma tag h3, dizendo que essa mensagem foi escrita da página layout. Abaixo das tags body, nós vamos abrir e fechar um bloco Jinja, dizendo que aqui será escrito a parte customizada, isto é, fora desse bloco é padrão. Dentro desse bloco será o espaço onde outras páginas poderão fazer suas especificidades. Ctrl S para salvar. Dentro do arquivo index.html, nós vamos dizer via linguagem Jinja que ele vai estender as características do arquivo layout. Esse comando extend é bastante comum na linguagem Java, com a ideia de herança e classes. Também vamos colocar load static por aqui, para caso ele precise carregar imagens, funções JavaScript, estilo CSS, e onde tudo isso ficará salvo será na pasta static. Também vamos adicionar as tags blockBody e endBlock. Entre esses blocos de blockBody, nós podemos colocar uma tag H de header, para indicar letras grandes, tipo manchete de jornal. A gente pode colocar dentro de uma tag H4, isto é, letra menor que a tag H3 do arquivo layout, que aqui será uma mensagem vinda do arquivo index. Ctrl S para salvar. Dentro da pasta da nossa aplicação, tem um arquivo chamado views.py, que já vem pré-preenchido para importar a função render. Nesse arquivo a gente vai escrever a primeira função Python. É nele que nós vamos escrever todas as funções Python do projeto. Por padrão, ela vai se chamar index, com o parâmetro request, e vai retornar a função render, com o primeiro parâmetro também request, e o segundo parâmetro a página index.html, que a gente acabou de criar. Ctrl S para salvar. Agora nós precisamos falar para o Django qual rota ele deve acessar para ler essa função index. Para isso nós vamos criar um arquivo chamado
nosso urls.py dentro da pasta da nossa aplicação. Nesse arquivo, nós vamos importar a função path e da nossa raiz vamos importar o nosso arquivo views. Nós também vamos criar uma lista chamada urlpatterns. O primeiro item dessa lista vai ser a função path com os parâmetros aspas vazias, indicando o endereço puro, sem adição de barra e alguma outra coisa. Isso quer dizer que nossa função index vai ser chamada sem colocar nada depois do endereço. Essa função está no nosso arquivo views e o nome dessa função é index. Ctrl S para salvar. Dentro da pasta do projeto, não na pasta da nossa aplicação, há um arquivo com o mesmo nome do arquivo que a gente acabou de criar, urls.py. Nós vamos colocar como novo item da lista urlpatterns a função path com o primeiro parâmetro aspas vazias para indicar que não vai ter nada depois do endereço de URL para chamar esta função. O segundo parâmetro será a função include para incluir o arquivo que nós criamos chamado urls.py. A gente precisa também importar essa função include. Ctrl S para salvar e vamos ver se funcionou tudo isso. Python manage.py run server. A gente atualiza a página e aqui a gente pode ver que o endereço não tem nada depois da barra, que é o que foi escolhido. O título do site está como foi definido, Energy Management, e as mensagens vindas das páginas Layout e Index estão conforme nós também configuramos.